Doutora, e agora vamos falar um pouquinho do 4º mês de gravidez. É quando realmente a mamãe já pode mostrar orgulhosa aquela barriguinha, né? Eu falo que é o mês que você já pode furar fila de banco e de supermercado. Já dá pra furar, porque já parece que tá grávida e é uma fase ótima que você começa a sentir o bebê mexer. Entre o final do 4º, 5º mês, né, muitas mulheres já começam a sentir o bebê. Então toda aquela preocupação, porque quando a gente não sente o neném mexer, a gente fica preocupada, será que tá bem? Será que tá vivo? Será que tem algum problema? A partir do momento que você sente aquele bebê mexer, a mulher ela calma, porque daí ela tem certeza de que tá tudo bem, porque o bebê dela tá mexendo. Então além dela não ter todos aqueles sintomas ruins do primeiro trimestre, ela já tem um prêmio, que é sentir aquele bebezinho mexer. Daí sim você tem a protrusão do abdômen. Muitas mulheres já começam a aparecer aquela linha, que é uma linha que fica no abdômen chamada linha nigra, que é uma modificação gravídica. As mamas elas começam a aumentar, a areola da mama ela já começa a escurecer, o bico a ficar um pouquinho mais protruso. Algumas mulheres têm um pouquinho mais de retenção de líquido. É uma fase que a mulher tem que tomar muito cuidado com o sol. Aliás, sempre tem que tomar, a grávida tem que tomar cuidado com o sol por conta do aumento de estrogênio, que é um dos hormônios que aumentam durante a gravidez. Ela pode fazer aquelas manchas, né, que são os melasmas, os cloasmas. Então toda grávida tem que evitar o sol, se for se expor ao sol, colocar o chapéu, óculos, protetor solar todos os dias. E no bebê, no feto, quais são as principais transformações? Então nessa fase, no 4º mês de gravidez, o bebê já está inteirinho formado, ele já está ganhando peso, né? É uma fase que ele já consegue se mexer melhor, então a mulher ela consegue sentir esses movimentos e a partir daí, na verdade, o grande ganho dele vai ser o ganho de peso, né? Daí vai, lógico que os órgãos eles já estão formados, mas todos eles sofrer um amadurecimento, uma complementação, mas o bebê já está inteirinho formado. 5º mês da gravidez, então a mulher já está bem grávida, né? E esse é um mês importante porque é um mês onde é realizado o 2º ultrassom morfológico. Então aquele ultrassom morfológico que tinha sido feito no primeiro trimestre, que era para ver as principais alterações e fazer um cálculo de alteração, cálculo de risco para alteração cromossômica, ele é confirmado por esse ultrassom aí que é feito no 2º trimestre da gravidez, entre 20 e 24 semanas. Então esse ultrassom ele vai avaliar minuciosamente cada parte do corpo do bebê, contar os dedos, ver o cérebro, o coração, o pulmão, tudo. E obviamente dá um prognóstico para essa gravidez e se eventualmente tiver algum tipo de alteração, algumas alterações podem ser resolvidas durante a gravidez ou então imediatamente pós-parto para que tenha uma equipe, por exemplo, algumas cardiopatias, que são doenças do coração, elas têm que ser resolvidas imediatamente no pós-parto. E se a gente tem um diagnóstico antes, a gente consegue se preparar para o nascimento desse bebê. Durante o 6º mês é feito um rastreamento que é muito importante durante a gravidez, que é o rastreamento para diabetes gestacional. Toda grávida, só pelo fato de estar grávida, ela tem um aumento de insulina e isso favorece o diabetes. Algumas mulheres têm mais fatores de risco para que essa doença aí seja instalada durante a gravidez. Quais são esses fatores de risco? Idade maior do que 35 anos, sobrepeso, histórico familiar, gemelaridade. Então tudo isso é levado em consideração e a partir desses fatores de risco a gente vai escolher o melhor teste para essa mulher fazer e ter o diagnóstico de diabetes gestacional. O diabetes gestacional é uma doença frequente, ele é de fácil diagnóstico, portanto assim a gente consegue prevenir as possíveis consequências que ela pode trazer tanto para a mãe quanto para o feto, porque um diabetes gestacional não controlado pode trazer problemas para a mãe, mas principalmente para o feto, que além de ser uma das causas, né, que se não for controlada, porque é importante frisar que se ela for muito bem controlada, não tem problema para a mãe e não tem problema para o bebê, mas se ela não for diagnosticada e não for controlada, pode causar óbito fetal, problemas no parto e problemas do berçário para a criança, como por exemplo hipoglicemia. Então é importante que se faça o diagnóstico e, se feito o diagnóstico, que ela tenha um acompanhamento ideal para que leve uma gestação saudável a partir de então.